Você já se perguntou por que Satanás queria tão desesperadamente o corpo de Moisés após sua morte? Essa pergunta pode parecer estranha ou até perturbadora, mas está ligada a relatos bíblicos. Moisés foi uma figura importante na história, liderando os israelitas da escravidão egípcia até a porta da Terra Prometida. Ele recebeu os 10 mandamentos e foi um símbolo de esperança e fé. No entanto, o que aconteceu após sua morte é surpreendente. Segundo a Bíblia, Deus enterrou Moisés em um lugar desconhecido. Mas um evento curioso ocorreu. Houve uma intensa disputa entre o anjo Miguel e o diabo sobre o corpo de Moisés. Essa não é uma história inventada, mas uma referência no livro de Judas, versículo 9, onde o arcanjo Miguel e Satanás discutem a respeito do corpo de Moisés. Essa situação levanta mais perguntas do que respostas. Então, vamos explorar os eventos bíblicos que cercam a morte de Moisés e essa disputa intrigante. Moisés, o homem que havia guiado os israelitas para fora do Egito, recebido os 10 mandamentos diretamente de Deus e conduzido seu povo rumo à Terra Prometida, estava agora próximo da morte. Sua vida foi marcada por experiências extraordinárias, revelações divinas e milagres poderosos. No entanto, pouco antes de entrar na Terra Prometida, ele cometeu um erro grave que quase custou seu ministério. Deus pediu especificamente a Moisés que falasse à rocha para que a água jorrasse, permitindo que os israelitas bebessem. No entanto, sob pressão do povo, Moisés, irritado, se virou e disse: "Devemos sempre trazer água para vocês beberem?" Embora essa frase parecesse inocente, teve consequências sérias. O primeiro erro de Moisés foi usar a palavra nós em vez de dizer Deus. Era o poder de Deus que deveria fazer a água sair, não o de Moisés. Ao usar nós, ele se colocou em uma posição de poder que não era dele. Além disso, Moisés feriu a rocha quando Deus tinha dito que ele deveria apenas falar com ela. Logo após esse erro, Deus informou a Moisés que ele não entraria mais na Terra Prometida. Pense nisso. Tudo o que Moisés enfrentou e conquistou, apenas para perder essa oportunidade no final. Depois disso, ele morreu. O livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 e 6, relata a morte de Moisés. Ele diz: "Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje onde é a sua sepultura." Essa passagem nos informa que Moisés morreu na terra de Moabe, conforme a ordem de Deus, e que, de forma misteriosa, foi Deus quem enterrou Moisés. Esse ato é raro na Bíblia. O Criador do universo se envolvendo pessoalmente no sepultamento de um homem. Não é comum ouvir sobre Deus realizando um sepultamento. Essa intervenção divina mostra o vínculo especial que Moisés tinha com Deus. Ele não era apenas um servo, mas um amigo, e nessa amizade vemos um grande ato de amor, respeito e honra. Mas então surge uma pergunta: por que Deus escolheu enterrar Moisés em um local secreto? Por que a localização de seu túmulo foi mantida oculta do mundo? A resposta nos leva a uma análise mais profunda da sabedoria de Deus e dos planos astutos de Satanás, onde encontramos Miguel, o arcanjo, e Satanás envolvidos em uma intensa disputa, não aqui na Terra, mas nos reinos celestiais. Essa não era uma discussão comum. Satanás veio reivindicar o corpo de Moisés, e essa tentativa audaciosa foi confrontada por ninguém menos que Miguel, o arcanjo. A Bíblia não nos dá todos os detalhes desse confronto celestial, mas sabemos que Miguel, cumprindo seu dever divino, resistiu à reivindicação de Satanás. Miguel, um arcanjo de grande poder e autoridade, manteve sua posição firme. No entanto, ele não repreendeu Satanás em seu próprio nome ou poder.
Em vez disso, disse: "O Senhor te repreenda." Aqui vemos a humildade e a sabedoria do arcanjo Miguel, que reconhece que o poder de repreender Satanás vem apenas de Deus. Podemos nos perguntar: por que um ser celestial como Satanás estaria tão interessado nos restos mortais de Moisés? O que ele poderia ganhar possuindo o corpo de um homem que já havia falecido? Em primeiro lugar, há a possibilidade de que Satanás quisesse impedir a ressurreição ou ascensão de Moisés ao céu. Ele pode ter presumido erroneamente que Deus planejava levar Moisés ao céu, assim como fez com Elias ou Enoque. No Evangelho de Mateus, capítulo 17, Moisés aparece com Elias no Monte da Transfiguração com Jesus. Sendo o adversário astuto que é, Satanás pode ter tentado evitar isso, tomando posse do corpo de Moisés. Outra razão significativa pela qual Satanás queria o corpo de Moisés é que ele provavelmente pretendia usá-lo como um objeto de idolatria para os israelitas. Lembre-se do incidente do bezerro de ouro em Êxodo, capítulo 32. Sabendo disso, Satanás poderia ter tentado o povo a venerar o corpo ou relíquias de Moisés, desviando-os da verdadeira adoração a Deus. Em sua sabedoria, Deus pode ter escondido o corpo de Moisés para proteger seu povo desse laço. A terceira razão é que Satanás, que é chamado de acusador em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, poderia querer acusar Moisés de seus pecados passados e da sua indignidade diante de Deus. Ele poderia ter usado as falhas de Moisés, como matar um egípcio, quebrar as tábuas da lei ou ferir a rocha em vez de falar com ela, como justificativa para a condenação. O diabo gosta de acusar e condenar, e Moisés, apesar de suas grandes ações, não estava isento de pecados. Por fim, Satanás pode ter desejado zombar do plano e do poder de Deus, tentando reivindicar o corpo de Moisés como um troféu de sua vitória sobre o líder escolhido e mediador de Deus. O diabo, em seu orgulho e rebelião, busca constantemente desafiar os planos de Deus. Mas lembremos, enquanto a astúcia de Satanás não conhece limites, a sabedoria de Deus também não. O poder e a sabedoria de Deus são infinitamente maiores do que os planos de Satanás. Mesmo quando Satanás lutou arduamente pelo corpo de Moisés, foi Deus quem teve a palavra final. Os propósitos de Deus não podem ser frustrados e seus planos não podem ser impedidos. A astúcia de Satanás não tem limites, mas a sabedoria de Deus também é infinita. Deus está sempre um passo à frente, e sua sabedoria e poder superam qualquer estratégia que Satanás possa ter. Mesmo diante da astúcia do diabo, os planos de Deus sempre prevalecem. Portanto, lembre-se, não importa quão astuto e enganador Satanás possa ser, a sabedoria, o poder e o amor de Deus por nós são infinitamente maiores. Além da disputa, há uma lição mais profunda. É uma história que exploramos hoje, uma narrativa complexa que faz parte da nossa fé, envolvendo o líder escolhido por Deus, Moisés, e a batalha que se seguiu sobre seu corpo sem vida. Mas vamos dar um passo atrás e olhar além da batalha, além dos motivos de Satanás, para encontrar a mensagem maior escondida nessa história. Primeiro, essa história nos lembra da importância da verdadeira adoração. Os israelitas frequentemente caíam na armadilha da idolatria, como aconteceu com o bezerro de ouro ou a serpente de bronze. Eles eram facilmente desviados da adoração ao único Deus verdadeiro. O possível uso do corpo de Moisés como objeto de veneração destaca essa luta, nos lembrando de manter nossa adoração focada somente em Deus. Em segundo lugar, essa narrativa testemunha que a graça de Deus vai além de nossas falhas, e seu amor é mais forte do que nossos erros passados.
Finalmente, essa história serve como um lembrete claro da necessidade de resistir às tentações de Satanás. Ele é astuto, enganador e usará qualquer meio para nos desviar do caminho de Deus. Porém, como Miguel, o arcanjo, demonstrou, com fé e o poder da palavra de Deus, podemos resistir a essas tentações. Vamos lembrar a história do corpo de Moisés, não como uma batalha grotesca, mas como um testemunho da proteção e da orientação duradouras de Deus. Essa narrativa continua a ressoar, nos lembrando da importância da verdadeira adoração, do poder da redenção de Deus e da necessidade de resistir às tentações de Satanás. Se este vídeo ressoou com você, clique gentilmente no botão de gostei. Não se esqueça de se inscrever neste canal para mais mensagens que mudam a vida. Agradeço pelo seu apoio e por ajudar este canal a espalhar mensagens divinas para mais pessoas.